Olá, pessoal. Bom dia. Bem-vindas, bem-vindos a mais um encontro da Redes Vidas Ativas. Eu sou Marcos Vinícius, sou educador do Programa de Desenvolvimento Humano pelo Esporte do CPUSP, do Centro de Práticas Esportivas da Universidade de São Paulo, e somos um dos grupos que compõem a Redes Vidas Ativas, que é um coletivo de coletivos formado em 2020 por redes, por instituições que congregam outras instituições e que lidam com temáticas que impactam o tema maior que nós tratamos, que é a questão de vidas ativas, né? Então, tentamos dialogar com temas que impactam as possibilidades das pessoas e das sociedades serem mais ou menos ativas, como, por exemplo, a mobilidade ativa, o esporte e desenvolvimento humano, a atividade física e saúde, clima, meio ambiente. E hoje, né, por exemplo, nós vamos dialogar aqui, conversar um pouquinho sobre a questão da tarifa zero, né? E então eu queria também convidar todas aqui presentes que compartilhem através do chat, né, quem são, de onde são, né, que isso ajuda também a gente entender quem está assistindo. A gente também tem um e-group da Redes Vidas Ativas, a gente se encontra mensalmente, normalmente de maneira remota, isso há 5 anos a gente já vem fazendo isso. Temos encontros para troca de informes e encontros com essa característica de hoje, encontros mais formativos, com temas e convidados específicos. Então, se alguém quiser fazer parte do e-group da Redes, né, e receber as notícias, não são muitas, né, e a gente optou por fazer um grupo eletrônico de e-mail e não um grupo de WhatsApp, justamente por essa característica. Mas lá a gente compartilha, né, os links. E então, se alguém quiser fazer parte, ainda não faz, só deixar o e-mail aqui no chat também, a gente acrescenta. E esse encontro está sendo gravado, mas no máximo em 2 semanas a gente também disponibiliza no YouTube da Rede Vidas Ativas, tá bom? Então, vou passar a palavra aqui para o Douglas. Acho que não esqueci nada, né, Douglas? Qualquer coisa você complementa da dinâmica do encontro também. Vou passar a palavra para o Douglas para que ele possa apresentar os nossos convidados e depois a gente vai ter um belo bate-papo. Valeu, até. Obrigado, Marcos. Bom dia, gente. Bom dia a todas as pessoas. Só para anunciar, antes da gente ir para o tema central, que a gente está organizando uma oficina de 4 módulos. A primeira vai acontecer agora, dia 21 de maio, se não estiver errando aqui a data, a Ana ou o Marcos me corrijam, no Centro de Pesquisa e Informação do SESC, aqui em São Paulo, para discutir ciência cidadã. Então, a gente também é um tema que a gente tem percebido, obviamente não é novo, enfim, mas que dentro desse tema que a gente optou aqui, né, de trabalhar, enfim, né, como a gente estava dizendo aqui, de maneira convergente, com várias temáticas que lidam com a questão de modos de vida ativo, a gente percebeu que tem pouca gente falando sobre isso, usando essa ferramenta. A gente tem o caso aqui da Corrida Amiga, que é uma instituição fundadora também do coletivo Redes Vidas Ativas, que tem uma experiência bem interessante chamada Travessia Cilada, que colocou a população para monitorar o tempo semafórico, né? E, obviamente, chegou à conclusão de que esses tempos são insuficientes para uma pessoa idosa ou uma criança atravessar em segurança. E usou a estratégia da ciência cidadã para isso. Então, a Silvia vai compartilhar isso nessa oficina. Infelizmente, vai ser uma oficina presencial, mas eu deixo aqui o convite a todos. Depois, a Ana já fez a gentileza de colocar no chat. Então, reforçar, usem o chat aí também para interagir, colocar, enfim, informações que vocês quiserem, porque depois o Marcos faz um trabalho bem cuidadoso aí de histórico, né, das reuniões, e isso depois vai pelo e-mail, como ele disse. Então, sem mais delongas, como diriam os mais antigos, acho que talvez eu seja essa pessoa mais antiga aqui, né, a questão da idade. Queria agradecer mais uma vez ao Daniel e ao Ricardo. O tema Tarifa Zero já passou aqui outras vezes. O Ricardo, que é uma pessoa que tem se dedicado aí também à temática, contribuiu já em 2 momentos anteriores, então, para quem tiver interesse, pode assistir as gravações. E hoje a gente conta novamente com o Ricardo e também com o Daniel Santini,
para poder seguir falando sobre esse tema. O Daniel Santini é jornalista, coordenador da Fundação Rosa Luxemburgo, mestre e doutorando pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, e é um dos principais pesquisadores das políticas públicas de tarifa zero, mas também da questão de mobilidade de maneira geral. Se a gente estiver errando para mais ou para menos, vocês fiquem totalmente à vontade de acertar essa pequena apresentação aqui também. E o Ricardo Brandão, que é coordenador do Laboratório de Vida Ativa da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, da LavoERJ, que tem também contribuído aí sistematicamente para a discussão de modos de vida ativo, enfim. Então, eu acho que é essa a apresentação. A gente combinou aqui, né, o Daniel vai fazer a primeira fala, o Ricardo depois, e a gente, essa sequência, é conversar, fazer perguntas, né? Cada um de vocês, aí, o Daniel e o Ricardo, fiquem à vontade de dizer como vocês preferem a dinâmica. A gente tem em torno de 20 a 30 minutos aí de apresentação e depois uma sequência de bate-papo, mas essa ordem pode ser totalmente subvertida a depender do desejo de vocês aí que estão com a centralidade da fala. Então, Daniel, muito obrigado por acolher nosso pedido. Ricardo, mais uma vez, muito obrigado também. E que seja uma boa discussão para nós aí, que é, como eu costumo brincar, que a gente jogue bastante conversa dentro e que a gente saia daqui mais sabido do que entramos, tá bom? Obrigado, Daniel, a palavra está contigo. Obrigado, Douglas, obrigado, Marcos, obrigado pelo convite aqui. Vou procurar fazer uma fala de não mais de 15 minutos e sobre o formato, assim, deixo aberto todo mundo, quem quiser mandar uma pergunta aí, dialogando, que seja um bate-papo aqui totalmente aberto, informal, aí a gente pode trocar ideias, acho que esse tipo de espaço é muito produtivo para isso. Agradeço o convite também pela importância de conectar as pautas. Eu acho que é fundamental você casar a ideia de vida ativa, tentar pensar ali a cidade como um espaço para vida ativa, junto com políticas de tarifa zero. Tá? E aí eu já começo a colocar na conta do Ricardo. O Ricardo, há algum tempo, ele me procurou, a gente não se conhecia, me procurou, falou, pô, a gente está organizando aqui um debate, uma atividade para falar de tarifa zero e mobilidade ativa e saúde, e pensar um pouco mais em outras dimensões. Eu, na hora, abracei, para mim isso fez muito sentido, faz muito sentido em múltiplas dimensões. Então, vou começar com um breve relato pessoal. Tá? Meu lugar de origem como pesquisador, como alguém que se interessou em entender dinâmicas de mobilidade urbana, tem a ver com uma frustração enorme. Tem a ver com cansar de ficar parado no trânsito. Quando você fica parado no trânsito, vem a lógica imediata de procurar uma solução rápida. E aí, se você está parado no trânsito, é um lado bom que você tem tempo para pensar, né? Pô, como é que isso aqui poderia funcionar? E o primeiro raciocínio é aquele que vai quase pela hidráulica ali. Como é que passa mais carro aqui? Como é que passa mais ônibus aqui? Então, é alargar a avenida, alargar a pista, tentar pensar num cano mais largo para caber mais coisa. E comecei a olhar e aí pensar nas consequências disso. Se a gente alargar a cidade, asfaltar mais, o que eu vou ter? Eu vou ter mais distância para percorrer. E eu, desde sempre, gostei de andar muito, de andar de bicicleta. Então, a mobilidade ativa sempre teve um papel grande. E aí começou um contraditório na minha cabeça. Pô, isso aqui não vai dar certo. O que me fez pensar no que tem um conceito de uma pesquisadora chamada Carolina Requena, que eu gosto muito, que é o paradoxo da fluidez do automóvel. Quando você pensa na mobilidade, pensando em veículos, seja ele qual for, a gente tem aí uma dinâmica de tentar priorizar o deslocamento para veículos. É isso que acontece em São Paulo, por exemplo, onde você tem a companhia de engenharia de tráfego trabalhando em soluções para mais veículos passarem mais rapidamente. Isso leva a um paradoxo, porque se você expande o espaço para um determinado tipo de veículo, você vai ter mais veículos. Então, se eu abro espaço para mais carro, eu vou ter mais carro. Essa é a história da mobilidade de São Paulo. Agora a gente está vivendo uma nova fase, onde a gente está abrindo loucamente mais espaço para motos. E a consequência é imediata. A gente tem mais gente se deslocando de motos. Então, é um paradoxo. E aí, o que acontece? O trânsito piora em vez de melhorar. No médio prazo, pode até melhorar em algum momento. O Douglas está na USP Leste, acho que muita gente faz o deslocamento ali, Marginal Tietê, tudo. O que aconteceu na Marginal? A gente cortou durante o governo Serra árvores gigantescas que tinham ali para expandir e fazer mais pistas. E, depois de alguns meses, o trânsito está pior. É impressionante, assim,
como tem um efeito imediato. Tem gestores públicos, o Paulo Maluf, em algum momento, falou em asfaltar o rio, cobrir o rio Tietê, canalizar o rio Tietê para transformar em pista. Pode rir, Marcos, porque é para rir. Assim. E a gente, na verdade, começa a aceitar soluções estapafúrdias. Então, para não tirar o espaço dos carros, o que eu faço? Começo a construir aerotrem. Né? Quando o Levi Fidelix falava em aerotrem lá atrás, todo mundo gargalhava. E hoje a gente só mudou o nome, a gente chama de monotrilho, mas são aerotrens, soluções estapafúrdias. A solução para isso é pensar, na verdade, não em veículos, mas em pessoas. Qual é o modo mais eficiente de transportar milhares de pessoas para lá e para cá? Não é cada um com o seu carro, não é cada um com a sua moto. A gente precisa de sistemas sobre trilhos, a gente precisa de transporte coletivo. E, para que isso dê certo, eu preciso criar condições para que o transporte coletivo ele seja atrativo. Então, eu passo a trabalhar com outra chave teórica, da mobilidade como um direito, não como uma mercadoria. E se eu estou trabalhando com essa chave teórica, eu gosto de falar de tarifa zero, porque ela abre caminho, ela não é uma solução mágica, tá? Vamos colocar de saída isso também. Não adianta você implementar tarifa zero e achar que tudo está resolvido. Mas ela abre caminho para eu discutir a necessidade de se valorizar, de se priorizar o transporte coletivo. E aí tem um feliz encontro com a mobilidade ativa. Assim, qualquer um que tenha abandonado o carro, eu suspeito que aqui nesse seleto grupo tem mais gente que fez essa opção em algum momento, de abandonar o carro, seja para caminhar mais, seja para andar de bicicleta, o que for, vai entender que você precisa do transporte coletivo em algum momento. Tem uma comunhão ali, tem um link que ele é fortemente associado. O Ricardo está pesquisando e avançou muito com pesquisas concretas ali, mostrando por A mais B que quando você tem sistemas de transporte coletivo que funcionam bem, que são acessíveis, são mais baratos, e a tarifa zero é um caso aí para a gente olhar com muita atenção, você vai ter mais gente fazendo microdeslocamentos. Numa sociedade em que todo mundo anda de Uber, anda de táxi, ou anda em veículos privados, motorizados, o cara chega porta a porta. Para pegar o transporte coletivo, eu tenho que caminhar um pouco. E aí a importância da pesquisa que vocês fizeram com o tempo de semáforos. Essa coisa indecente que as velhinhas com quem eu convivo, elas têm medo de atravessar a rua. Essa coisa horrorosa que começou algumas gestões atrás em São Paulo de fazer o farol piscar vermelhinho ali, mesmo no meio da travessia. Você deu 2 passos, o negócio já começa a piscar vermelho para você sair correndo. É uma inversão de prioridades. Isso tem a ver com o desenho da cidade. Então, chamar atenção para outro aspecto ali que pouca gente se percebe, começa a ficar invisível. A gente começa a ter a calçada recortada em curva. Ela deixa de ser um bico. O bico favorece o pedestre que vai cruzar. A calçada em curva favorece o carro que vai fazer uma curva mais rápido. Então, você vai adaptando fisicamente a cidade para os veículos poderem passar com muita velocidade, o que torna inviável a vida do pedestre. A expansão de motofaixa em São Paulo, é importante ressaltar, ela vem acompanhada de gradis. Então, você vai colocando gradis para simplesmente impedir o pedestre de atravessar a rua. Ele só pode atravessar em alguns espaços ilimitados, o que, em alguns trechos da cidade, simplesmente inviabiliza a conexão entre bairros. Avenida Bandeirantes, em São Paulo, por exemplo. Quem não é de São Paulo, desculpa eu estar falando demais de São Paulo, mas são exemplos concretos que acho que estão sendo adotados e copiados em outras cidades. Daí a pertinência de se olhar com atenção, um olhar crítico sobre isso. Outro exemplo, por que quando você passa numa garagem de prédio, o aviso é cuidado veículos? Ele é assim e não assim, cuidado pedestres. São coisinhas assim, mas que vão estimulando e reforçando uma lógica que ela é muito violenta. Por que as calçadas são o lixo que elas são? Assim, eu tenho pelo menos 2 senhoras ali do meu convívio pessoal, minha mãe e uma professora muito querida, Andreina Negrelli, que sofreram quedas recentes na rua, tiveram que passar por cirurgias, tudo. Por quê? Porque a gente tem ruas completamente inacessíveis. E quando a gente fala em tornar ruas acessíveis, não é só para quem tem alguma dificuldade de locomoção, quem tem mais idade. Não, eu estou falando para todo mundo. As crianças, a tristeza que é a gente não ter criança podendo brincar na rua. Eu sou pai de 2 menininhas.
eu ando assim, com a altura dos carros que elas estão, essas SUVs gigantes, e aí é outro tema para a gente olhar. Bom, num contexto de emergência climática, o que eu tenho? Eu tenho uma expansão muito rápida de veículos gigantes pesando toneladas movidos a diesel. É isso que a gente precisa? Pode não ter uma relação direta com tarifa zero, mas tem. E acho que assim é muito bom vocês trazerem esse tema de novo, pela terceira vez aqui, e que bom que o Ricardo apresentou nas outras vezes, fundamental ter ali olhares sobre pesquisas sérias e bem fundamentadas, e o Ricardo, antes da gente começar, falou do meu trabalho, mas eu queria aí reiterar a alegria e a satisfação de poder somar com o Laboratório de Vida Ativa da UERJ nas pesquisas que foram realizadas. Assim, a seriedade e a solidez dos encontros, dos achados, é muito entusiasmante, assim, muito bom. Por fim, mencionar também o trabalho de uma colega, Eloan Abreu, que fez ali, está trabalhando uma revisão sistemática. Eu participei de alguma parte desse trabalho, isso envolveu a revisão de 200 artigos sobre tarifa zero e saúde pública, acho que é o levantamento mais extenso que a gente tem hoje no Brasil, que aponta ali conexões muito importantes. E a importância da gente trabalhar de maneira multidisciplinar, interdisciplinar, tentar conectar diversas áreas. E aí, Douglas, de novo, parabéns pela iniciativa de procurar conectar os temas. Acho que, assim, quem está no cicloativismo, quem está brigando para cidades por pedestres, tudo tem que ser uma força com o transporte coletivo, tem que ter um olhar estratégico dentro dessa chave de pensar a mobilidade como um direito humano inalienável. Assim. A gente tem que entender que eu preciso conseguir sair de casa, mesmo que eu não tenha um veículo motorizado privado. As cidades que a gente quer, que a gente sonha, que a gente deve brigar, são cidades que elas funcionam também como parque. Assim, eu gosto de pensar nisso, em vez da gente ter só espaços segregados, campo de concentração de árvores, sei lá, Parque Vila Lobos, Parque Ibirapuera, onde chega aos domingos, dá uma superlotação, porque tem uma demanda, as pessoas querem se mexer, as pessoas querem ter vidas saudáveis. Tá? Em vez disso, por que a gente não arrebenta os muros desses parques e começa a transformar o entorno em parque também? Estou falando de arborizar, criar áreas de acalmamento de tráfego, áreas livres de veículos motorizados privados. Por que a gente não começa a pensar em tirar as vias expressas ao redor dos nossos rios e criar ali corredores de transporte coletivo sobre trilhos que podem levar o mesmo tanto de pessoas que estão se deslocando? Por que a gente não ousa pensar em criar redes de bondes em toda a cidade, como já existiu, sabe? A gente se acostumou, e acho que especialmente os mais jovens, com esse formato de cidade, como se isso existisse desde sempre. Mas, se você pensar, os carros têm 100, 120 anos, no máximo, assim. Não tem mais que isso. A gente mudou o espaço público de maneira muito rápida e muito brutal, transformando a rua em espaços onde não cabem crianças, cachorros, pessoas que não conseguem atravessar se não for correndo uma rua ali. Nada contra correr, a gente gosta de correr, mas queremos que as cidades sejam pistas de corrida. Que a gente repense ali a possibilidade de estacionar um veículo privado numa área pública sem nenhum ônus. O que é isso? Se não subsidiar de maneira muito agressiva o transporte motorizado. Poxa, se eu recebo financiamento, tenho ali política de isenção fiscal, tenho condições que são muito ruins para me deslocar de transporte público ou na mobilidade ativa, por que eu não vou comprar um carro ou uma moto? É isso que a gente deve olhar agora e pensar. E aí é indissociável, tem que ser uma mobilização, tem que ser um trabalho conjunto, com as pessoas agindo e somando forças. Então, é isso. Acho que nessa breve exposição inicial, eu queria colocar essa necessidade de a gente juntar forças e olhar um pouco sobre isso. Posso também, rapidamente, só mencionar o contexto que a gente está hoje falando de tarifa zero. Então, em setembro do ano passado, o presidente Lula falou numa reunião ministerial sobre tarifa zero como uma política nacional, pediu estudos, pediu inclusive para a equipe do Ministério da Saúde levantamentos técnicos relacionados, e isso colocou a pauta em outra dimensão. Tá? Então, a gente tem um reposicionamento de alguns atores, você tem o empresariado agora aceitando discutir tarifa zero,
O Brasil hoje é o país com mais experiência de tarifa zero no mundo. A gente tem 146 cidades com tarifa zero universal. E a gente deixou de falar da possibilidade, ela é muito presente, muito concreta, e passou a falar, entrou numa fase que eu gosto de chamar da fase da disputa da tarifa zero. Então, está se disputando qual modelo para se implementar a tarifa zero é possível, tá? Com parte do empresariado e alguns outros setores defendendo ali modelos de tarifa zero parcial, com a manutenção dos contratos vigentes e sistemas de remuneração que eles são muito difíceis de se manter, para falar o mínimo. Então, quando você tem remuneração por passageiro, tá? Por exemplo, para o sistema de ônibus, e não pelo custo real do veículo, se você adota a tarifa zero com o aumento da demanda, isso vira um ótimo negócio, tá? Vira um dos melhores negócios do mundo. Eu preciso mudar a fórmula de remuneração, preciso considerar os custos reais, quilometragem, quanto custa ter um motorista, combustível, isso tudo dá para calcular e criar parâmetros e que essas bases de cálculo elas sejam públicas, bem como o cumprimento desses contratos. E haja a possibilidade de organizações como Vidas Ativas monitorarem como está sendo o investimento, que a gente possa avançar para pensar não só em transporte, mas em mobilidade. Na França, a política de Versement Transporte, durante décadas, funcionou como Versement Transporte. Agora mudou para Versement Mobilité, com possibilidade de financiar infraestrutura cicloviária, com possibilidade de financiar estruturas públicas de bicicletas compartilhadas. A gente tem que almejar isso também. E aí a necessidade de juntar as lutas. Sobre a tarifa zero ainda, a gente tem esse horizonte de disputa pela frente, as coisas estão se definindo, estão avançando com velocidade, e acho que o principal da gente estar falando de tarifa zero, discutindo como política nacional, é a possibilidade da gente voltar a falar de mobilidade como direito e pensar em como priorizar sistemas integrados de mobilidade. É isso. Passei 35 segundos dos 15 minutos que eu falei que eu ia ocupar aqui. Maravilha, Daniel. Obrigado aí pela contribuição, né? Essas coisas das pautas, estava me lembrando aqui da manifestação que teve no show da Shakira, né? Pelo que eu vi, foi o movimento Vida para Além do Trabalho, né? Então são pautas muito convergentes, né? Então é de fato muito interessante a gente poder refletir. Não tinha pensado aqui sobre essa questão que você coloca também da plaquinha, né, dos condomínios, né, para onde que ela está apontada, mas um exemplo aí que com certeza eu vou incluir na minha fala aqui também. Bom, sem mais demora, para não repetir o delongas, vou passar para o Ricardo. O Ricardo fica todo de vontade aí também com a sua fala, e reforçar que o chat está aí à disposição, né, para quem entrou um pouquinho depois. A gente tem um e-group de e-mails. Se alguém ainda não recebe material nosso e queira receber sobre os próximos encontros, enfim, a gente usa esse mecanismo de e-mail. Como o Marcos falou no início, a gente não fica entupindo caixa de e-mail, a gente manda basicamente um relato da reunião que acontece, depois um convite para o próximo, e excepcionalmente alguma outra mensagem de alguma atividade que a gente venha organizar, enfim. Né? Lembrando que a gente é um coletivo, a gente não é uma organização social, com CNPJ e tal, mas é um coletivo aqui que se agrupou para discutir temas em torno da vida ativa, né? Então, mobilidade, esporte, atividade física, prática corporal, entre outras coisas que congreguem aí também as perspectivas de direito à cidade, né? Direito a uma vida digna, né? É isso. Ricardo, sem mais atrapalhar o seu tempo, fica à vontade, a palavra está contigo. Obrigado, Douglas. Obrigado, Marcos, também, e todos os que estão aqui, né? Estar com o Daniel é muito legal, a gente já tem aí uma relação que já transcendeu as relações de trabalho, já temos uma amizade aí muito querida, então é uma alegria ouvir o Daniel e estar aqui com vocês, né? Sem dúvida. Eu acho que eu vou fazer um pouco parecido com o Daniel, dizendo como é que eu vim parar na história da tarifa zero, assim, rapidamente falando, né? Então, eu estava literalmente em uma mesa de jantar familiar, falando sobre as nossas policrises, né? E a gente está vivendo policrises, né? A gente está vivendo múltiplas crises, né? A gente tem, e aí eu coloco 3 principais delas como o meu grande, digamos assim, norte de preocupação, assim, interesse, né? Que obviamente são as questões climáticas,
que se revelam extremamente desafiadoras e preocupantes, né? Então, a gente está difícil surgirem as lideranças políticas necessárias para que a gente consiga costurar avanços que são verdadeiramente relevantes para o enfrentamento necessário das questões climáticas, né? Seja sob a ótica da mitigação, seja sob a ótica já da resiliência, né, climática e dessas adaptações, né, necessárias que já são inevitáveis de serem pensadas, né? Então, como que a gente vai lidar e vem lidando com isso? E, assim, os números são ainda, quando você se debruça sobre os relatórios do IPCC, por exemplo, seja sobre emissão, seja como as emissões são distribuídas entre todos os setores, os transportes sempre aparecem como um setor importante de emissão que precisa ser repensado, né? Então, isso me provocou em algum momento de pensar isso, a tarifa zero, nesse sentido também, né? Então, até que ponto esse olhar mais ampliado, sistêmico, caminhava também, me colocava interessado em pensar a tarifa zero. Então, assim, as questões climáticas, obviamente, são muito, muito relevantes, né? A gente vive também, que eu acho que é uma outra questão que a gente precisa sempre se debruçar e não esquecer, que são as nossas desigualdades estruturantes, que não acontecem aleatoriamente ao acaso, elas são fruto de toda uma estrutura de poder, de uma financiarização cada vez que gera menos trabalho, né? Que gera menos renda, que concentra a renda, né? Cada vez mais a gente tem grandes oligopólios, né? A era da Big Farm, da Big Pharma, da Big Tech, do Big Agro, Big Tudo, né? Então você tem Big Tudo, né? E aí tem o agro como um grande exemplo brasileiro, concentrador de renda e que distribui pouca renda, né? E que é vendido como o grande motor econômico, né, do PIB brasileiro, e que quando você vê, você tem uma grande concentração de renda. Então eu comecei a me preocupar muito sobre como que a gente também pensa política pública para enfrentar esses grandes desafios de desigualdade social, porque a gente está aqui o tempo inteiro falando de direitos, né? Direitos que vão sendo abstraídos, né? De uma certa forma, quando você vê toda essa concentração. Então, quem quiser se aprofundar um pouquinho mais sobre esses números da desigualdade, eu gosto muito do relatório da Oxfam Brasil, Desigualdade SA, né? Em que ele traz esses números de maneira muito clara do que vem acontecendo com esses grandes oligopólios, né? Quando você olha o quanto que os grandes fundos financeiros concentram hoje de recursos, né? Então você pega uma BlackRock da vida, que é a maior do mundo, gerenciando um capital de 10 trilhões de dólares, né? Maior do que o PIB da maioria dos países, né? Um único fundo financeiro. E isso, obviamente, traz consequências importantíssimas, né? Então, quando eu comecei também a pensar na tarifa zero, isso era para mim uma linha de pensamento, né? Como que a gente, dentro do nosso cenário político brasileiro atual, que segundo alguns analistas políticos ou cientistas políticos vem mostrando, digamos assim, uma falta de fôlego dos programas sociais tradicionais dos governos progressistas, né, como Bolsa Família, no sentido de que, bom, parece que isso não está mais convertendo votos, parece que isso não está mais se traduzindo em uma perspectiva positiva para aquelas camadas da população que entendiam isso como grandes benefícios dos governos progressistas, né? Isso parece que chegou a um certo esgotamento, segundo alguns analistas ou cientistas políticos, né? A gente precisa de novas alternativas, né? E aí eu realmente vejo o VAT e a tarifa zero como duas grandes possibilidades de políticas progressistas que enfrentam de maneira sistêmica, não apenas a desigualdade social, mas tudo que a gente está discutindo aqui. Direito ao lazer, direito à cidade, né? Direito ao transporte e enfrentamento de inequidades sociais, né? Eu acho que o básico que a gente tem na vida é ter o direito de acessar os lugares que você tem interesse, né, para sobreviver, para viver, né, seja do lazer, seja do trabalho, seja dos serviços de saúde que você precisa, né, e que a gente, inclusive, tem visto nos nossos resultados uma redução de índice de remarcações de consultas em cidades com tarifa zero, por exemplo, né. Então, esse é um segundo elemento dessa policrise que eu tenho me preocupado muito ao pensar, por exemplo, vidas ativas, né. E aí é o que a gente sempre está discutindo cada vez mais de um olhar sistêmico, né? Então, de certa forma, a tarifa zero, para mim, traduz
esse olhar sistêmico de como a gente enfrenta as nossas policrises, sabe? As nossas crises ambientais, de certa forma, as nossas desigualdades sociais. E aí eu conecto a minha terceira policrise que eu estou muito preocupado, que é a crise das democracias, né? A gente está vivendo crises institucionais, né? Olha o que acabou de acontecer no Senado brasileiro com a não aprovação do Messias, e aí que nenhum julgamento sobre qualificação dessa indicação, se Messias é ou não é, mas toda a arquitetura que foi feita para que ele não fosse de fato indicado, isso tem uma relação direta com a nossa democracia, com o risco que a democracia ainda sofre no cenário político brasileiro atual. Então, assim, eu entendo que a gente precisa fortalecer demais as nossas instituições, entender, dando transparência aos processos, né, dando transparência e maior acesso às informações à população e fortalecendo as nossas instituições, porque a gente ainda está vivendo a chance de um golpe democrático no Brasil. É importante que isso fique claro, né, e essa não indicação e não aprovação do Jorge Messias é um exemplo disso, né, é um exemplo de como que as forças estão se articulando internamente, porque cabe lembrar que se porventura Flávio Bolsonaro for eleito, ele poderá ter indicação de muitos ministros do Supremo. Isso significa que ele poderá controlar o Supremo Tribunal Federal junto à extrema-direita. Isso certamente significa uma crise institucional muito grave e uma crise da nossa democracia, talvez mais grave do que a gente viveu anteriormente com o seu antecessor, seu pai, né? Então, assim, essa é uma outra preocupação que eu tenho. E eu também entendo a Tarifa Zero como um caminho nesse sentido, né, de fortalecimento da nossa democracia na perspectiva em que a gente reduz desigualdades sociais, né? Então, eu acho que está tudo muito conectado, sabe? E é assim que eu cada vez mais olho a promoção da atividade física ou das vidas ativas. E eu acho que a Tarifa Zero é um grande exemplo, é uma grande possibilidade disso acontecer, junto ao VAT, provavelmente, né? Então, acho que a gente tem que fortalecer muito esse debate, porque eu acho que ele é muito importante, né? Alguns cientistas políticos têm dito que, como eu disse, né, que os programas tradicionais sociais estão aparentemente esgotados, né? Não sei se isso é verdadeiramente, se isso é totalmente verdadeiro, mas me parece que a gente realmente precisa pensar novas possibilidades. Então, eu acho que a Tarifa Zero entra nessa perspectiva, né? E aí, nessa conversa, nesse jantar familiar, discutindo sobre tudo isso, né, eu falei, caramba, a Tarifa... né, e aí, lendo, é importante citar aqui também, lendo uma importante matéria, né, que foi naquela época, estava exatamente no mês em que o Roberto Andrés, né, um colega nosso também, lá de BH, que também é uma referência no debate, publicou uma matéria sobre Tarifa Zero na revista Piauí, e ao ler essa matéria do Roberto, que eu recomendo que todos leiam também, eu fiz essa conexão, falei, nossa, isso com saúde tem tudo a ver, com atividade física tem tudo a ver. E é realmente assim que eu tenho pensado a atividade física cada vez mais, né? Então, assim, como que a gente consegue pensar políticas, ou a saúde em todas as políticas, né? Que é uma visão que eu gosto muito de ter quando eu penso os nossos projetos aqui, cada vez mais do laboratório, né? Como que pensar políticas de outros setores pode impactar, direta ou indiretamente, a saúde e também a promoção da atividade física. E aí as coisas se encaixaram de uma forma, assim, incrível, e começamos a desenhar um projeto nesse sentido, né? Estamos agora numa fase bastante avançada do projeto, o Daniel citou aqui uma revisão da literatura conduzida pela Eloan, né? A Elo é doutoranda aqui nossa, e a gente concluiu esse projeto, está concluindo exatamente agora. Hoje enviei, inclusive, a primeira versão para o Daniel no e-mail dessa revisão de escopo da literatura. Exato, já imprimiu para ler. A gente está nessa reta final. Eu, infelizmente, não vou compartilhar aqui, porque a gente ainda não pode compartilhar, porque a gente vai enviar isso para o Ministério da Saúde, isso é fruto de uma carta-acordo com a Organização Pan-Americana de Saúde e o Ministério da Saúde. Então, a gente está aqui nas nossas ultimíssimas revisões, a gente fez toda uma infografia para gestores, para traduzir esse conhecimento. Então, basicamente, a gente identificou 194 estudos que foram minuciosamente revisados depois de uma série de critérios de seleção, né? E que se propuseram a olhar os impactos da Tarifa Zero de maneira transversal, que foram organizados em 3 principais eixos, né? Um eixo relacionado à sustentabilidade urbana e ambiental, isso se traduz em sub-eixos como
a relação da tarifa zero com a maior demanda pelo uso do transporte público, com a redução do transporte individual motorizado, com a redução da emissão de poluentes e com a redução de sinistros de trânsito. Então, a gente olhou para estudos que identificaram esses tipos de relações e associações com tarifa zero em cidades brasileiras e internacionais, né? Um segundo eixo em que a gente olha para direito à cidade, e aí olhando para subeixos como acesso a oportunidades urbanas, por exemplo, emprego, trabalho, segurança alimentar e nutricional e comportamento alimentar, então a relação da tarifa zero com padrões de consumo de alimentos, acesso a pontos de venda de alimentos, né? Na medida em que lá eu tive em Caucaia eu ouvi uma frase de uma senhora que foi incrível, falou, meu filho, agora eu compro cheiro verde, porque antes eu não conseguia chegar nas vendas, que na minha casa não tinha nada perto, né, trazendo o conceito de pântanos e desertos alimentares muito trabalhado pelo pessoal da alimentação e saúde pública, né? Olhamos para um subeixo também nesse eixo de direito à cidade sobre o que acontece com os deslocamentos diários, seja no lazer, seja como forma de deslocamento diário. Então a gente tem resultados nesse sentido, e essa revisão que está sendo entregue agora ao Ministério vai trazer números, está trazendo números nesse sentido. Acesso a serviços de saúde, então o que acontece, né? Com os nossos serviços de saúde, acesso ao SUS, unidades básicas de saúde, saúde da família. Falamos também sobre equidade, né? O impacto disso em relação à raça e gênero, e um overview também sobre como isso influencia o gerenciamento e o enfrentamento das doenças crônicas não transmissíveis, na medida em que a transversalidade trata de fatores de risco, né, com a tarifa zero e doença crônica não transmissível. Esse foi o nosso segundo eixo. E, por fim, a gente traz um terceiro e último eixo nesse documento, nessa infografia, né, que fala sobre as reduções do custo de vida. Então, a gente olha sobre a ótica econômica do que a tarifa zero vem acontecendo nas cidades que a gente conseguiu identificar nesses 194 estudos, dessa ampla revisão que a gente fez. E o que eu posso adiantar para vocês é que a gente tem resultados muito interessantes, sabe? A gente vê resultados associados a alívio financeiro, a redistribuição econômica estrutural nas cidades, isso no eixo de custos de vida, né? Há relações em melhorias em emprego e renda, por exemplo, há melhorias de acesso à educação, a bem-estar geral, a promoção da mobilidade ativa, ampliação de acesso a espaços públicos e estímulos à descentralização urbana, e uma série de outros que eu poderia aqui citar que esse documento está trazendo para a gente. Então, o que no final das contas confirmou e vem confirmando as nossas hipóteses, né? As nossas hipóteses no sentido de que é uma política muito transversal, bastante disruptiva no território, e que precisa ser fortalecida, né? E que a gente precisa, e aqui é um exemplo importante do que está acontecendo, né? Somar forças, como o Daniel falou, né? E eu acho que é muito importante trazer o campo da saúde para esse debate. Isso é um pouco do que a gente também vem fazendo, né? Cabe lembrar o evento que a gente realizou em Mariana no passado, que foi um evento lindo, né, Daniel? O Daniel estava lá, a gente juntou a Clariana estava lá também com a gente, né, Clary? Clary está aqui com a gente, Clary está envolvida com a gente no projeto também. Foi um evento incrível, né? Aquele evento, para mim, foi uma coisa incrível. A gente juntou pessoas maravilhosas ali, da mobilidade urbana, da sociedade civil, da academia, de governo, pessoas que militam pela tarifa zero, e botou todo mundo durante 2 dias numa sala, 2, 3 dias, não me lembro mais, numa sala, e foram debates muito enriquecedores para todos os lados, né? O pessoal da mobilidade ouvindo as referências da saúde e vice-versa, né? Foi realmente incrível. E a ideia ali foi justamente levar para dentro desse debate o povo da saúde, assim, né? Porque a gente sabe que o povo da saúde tem uma boa rede, uma boa estrutura, né? A rede da saúde é muito forte, então a gente tem que levar. Eu tenho sistematicamente discutido sobre isso dentro dos ambientes de saúde. Estive recentemente agora na ExpoEP, né, que é o maior evento do Ministério da Saúde em Brasília, apresentando esses resultados preliminares do projeto. E estamos agora entrando numa fase de campo, em que a partir de agosto vamos entrar em cidades brasileiras para conversar com a população, fazer inquéritos domiciliares, vamos usar a celerometria também para medir e quantificar nível de atividade física de forma objetiva, vamos usar GPS também para mapear rotas de deslocamento, acesso a destinos, etc.,
vamos espacializar essas cidades em relação aos pontos de interesse, redes de saúde, educação, áreas de lazer, um trabalho enorme que está sendo bastante gratificante, bastante trabalhoso, muita articulação com secretarias estaduais e municipais de saúde, e também levantando dados secundários. A Clariana está nos ajudando bastante nisso, né? Olhando para bases de dados secundários para tentar olhar de maneira também um pouco longitudinal o que vem acontecendo nessas cidades, seja fazendo um recorte de 3 anos antes da implementação da tarifa zero, 3 anos após, né, a implementação da tarifa zero. É um desafio enorme, né, Clary, porque acesso a esses dados não é simples. A gente, né, a Clariana fez para a gente assim, uma matriz, uma planilha de matriz assim, de viabilidade de acesso, mapeando todas as bases, etc. e tal. A gente está trabalhando intensamente nisso. Então, é isso, assim. Então, no fundo, para resumir aqui e encerrar a minha fala nesse momento, eu acho que quando a gente pensa vidas ativas, cada vez mais a gente tem que pensar de forma sistêmica mesmo, sabe? Eu, no nosso Congresso Brasileiro de Atividade Física e Saúde, em Recife, no ano passado, eu disse uma frase que, assim, a gente precisa entender também que a atividade física não é o centro do universo, né? E vida ativa não é o centro do universo. A gente tem outras pautas que são, talvez, mais prioritárias do que a nossa. Então, como que a gente junta essas pautas, sabe? De maneira que a atividade física possa ter um efeito também indireto, na medida em que você trata de pautas que são, talvez, mais urgentes do que a nossa, né? A gente tem que ter um pouco, acho que esse olhar de humildade também, sabe? De tentar interligar as nossas pautas com as pautas que são também mais urgentes do que a nossa, de maneira que todas possam sair ganhando, toda essa relação de ganha-ganha, essa visão de saúde em todas as políticas, de certa forma, né? E por isso que eu olho muito, parto dessas policrises, assim, né? Então, partindo das policrises, como que a gente pode pensar projetos que sejam sistêmicos, disruptivos, e eu acho que a tarifa zero é um grande exemplo nesse sentido, sabe? De uma grande política pública que é disruptiva, que é sistêmica, que pode trazer benefícios em uma série de direções, se feita da forma adequada, né? E aí eu acho que o Daniel pontuou muito bem isso, né? Assim, a gente precisa repensar os nossos modelos de financiamento, a gente precisa tratar com muita clareza de uma outra dimensão que eu venho falando muito também no nosso campo, que são os determinantes comerciais envolvidos, por exemplo, na saúde, envolvidos nas questões do transporte e mobilidade urbana e envolvidos na promoção da atividade física. Então, a tarifa zero também é um caso de como que a gente discute determinantes comerciais, uma dimensão comercial dos determinantes sociais da saúde, que eu acho que é uma pauta que a gente precisa explorar muito ainda na nossa área também, que tem sido muito pouco discutida. A gente tem quase ninguém no mundo discutindo isso, e eu venho estimulando esse debate nos lugares que eu venho participando, e eu acho que a tarifa zero é um exemplo. Eu poderia citar vários outros exemplos também, né? Por exemplo, eu gosto muito de falar também, a gente também tem um projeto, rapidamente encerrando aqui, em que a gente está analisando todos os padrões de viagem dos sistemas de bicicletas compartilhadas, né? Nas cidades brasileiras. E a gente vê nitidamente uma iniquidade de oferta do sistema, né? O sistema, no fundo, ele, embora seja extremamente importante, positivo e deve ser estimulado, ele basicamente atende, na perspectiva exclusivamente da atividade física, a quem já tem acesso à atividade física, né? Genericamente falando. Quando a gente olha as localidades onde sabemos ser a população de menos acesso à atividade física, a gente não encontra muito o sistema chegando lá, né? Então, eu fico me questionando até que ponto a gente não poderia também, nos modelos de contrato, né, ter contrapartidas. Ok, você quer colocar, o Daniel falou de São Paulo, eu vou dar um exemplo do Rio. Ok, você quer colocar uma estação em Ipanema, Flamengo, Leblon, Copacabana, tem que ter uma contrapartida de colocar uma também em áreas mais periféricas vulneráveis, porque se a gente está dizendo que é um sistema que tem que promover atividade física e saúde, a gente sabe que quem menos acessa são as pessoas vulneráveis. Então, assim, ele está promovendo uma parcela que, teoricamente, é que já tem mais condições de ser ativa, de certa forma, né? E a gente, quando olhou os padrões de viagem, a gente confirmou um pouco isso. Isso é um exemplo de determinante comercial também da atividade física, né? Como é que a gente pode repensar esses modelos de concessão de um território, né? Se você tem uma empresa privada que está usando um espaço público naquela determinada região, e ela capitaliza em cima desse espaço público. Ok, né? Mas como que a gente pode repensar isso de maneira que isso não fique segregado socioespacialmente, né? E que esse sistema possa atender uma parcela mais ampliada da população? Então, será que existe espaço para uma negociação de modelos de contrato
e de concessão desse território, por exemplo, é uma coisa que a gente está começando a tentar explorar e olhar um pouco nesse sentido, ao olhar os dados de padrões de viagens, por exemplo. Então, só mais um exemplo assim, de que essa discussão de determinação comercial ela é muito importante, né? Poderíamos falar também do que vem acontecendo em São Paulo em relação ao plano municipal, substitutivo do plano municipal diretor, né? Diretor municipal. Então, assim, ele tende a ser só segregar socioespacialmente a população, tenta gentrificar, mas ainda as pessoas periféricas jogando para lá, para longe. Teve um lobby importantíssimo do setor imobiliário nesse redesenho, né? Acho que foi votado na Câmara à meia-noite, às 45 do segundo tempo, fazendo modificações no texto, que gera como consequência segregação socioespacial, menos probabilidade de atividade física e deslocamento ativo na cidade. Então, quem está discutindo isso sob a ótica da saúde, sob a ótica da mobilidade ativa, sob a ótica da atividade física? Quase ninguém. Então, é mais um exemplo de que a gente precisa juntar conhecimentos, juntar forças, juntar redes e compartilhar toda essa discussão de uma maneira coletiva. Eu acho que vocês aqui do Redes Ativas vêm fazendo, vêm se esforçando nessa direção há muito tempo, e isso é bastante louvável, assim. Então, queria também terminar parabenizando o esforço de vocês de juntar todo mundo, né? Juntar e misturar cada vez mais, porque é isso, os nossos problemas são complexos, são sistêmicos e com soluções individuais ou dentro de bolhas a gente não vai chegar lá, não vai conseguir propor as soluções que são realmente necessárias. Então é isso, gente. Fiz uma fala informal aqui também, sem muito... Fui falando o que deu na cabeça, para deixar aqui o bate-papo aberto. Tá bom? É isso. Obrigado pela sua contribuição aí. Eu fui tentando colocar alguns links de coisas que você citou, pedi para o Daniel também dos nomes, você citou acho que 2 pesquisadores também, o Ricardo falou que é o se eu não me engano, né? Se vocês quiserem compartilhar perfil de rede de Instagram, etc., para também deixar esses contatos aí à disposição, é uma prática que a gente costuma fazer também. E, Ricardo, muito obrigado mais uma vez aí pelas suas excelentes reflexões. Você usou o termo aí no final, né? A gente estava contando para o Daniel antes da gente começar oficialmente aqui o encontro, que a gente se identificou como grupos, né, que estavam fazendo coisas similares e gastando uma energia importante, mas assim, separados. Né? E a gente usava muito essa fala, né, que a gente precisava romper as bolhas e misturar um pouco, né, essas bolhas de sabão aí, e foi um pouco o mote que nos ajudou a trazer. Gente, daqui para frente, assim, estamos em poucos, mas poucos animados, né, com o tema, por isso estamos aqui. Então, também deixar aberto para perguntas, enfim, comentários, e também fiquem à vontade de usar o chat, né, para compartilhar material. O Marcos faz essa sistematização, depois a gente compartilha. Quem não recebe informações nossas e queira receber, basta colocar o e-mail aqui também no chat. Como a gente falou anteriormente, a gente manda informações do resumo da reunião, aponta para a gravação também que a gente está fazendo, desse encontro e dos anteriores, e informa os próximos encontros. Também não tem um excesso de informação, então fiquem à vontade de compartilhar o e-mail, caso queiram receber mais informações. Eu vou fazer uma pergunta e já pedir para as pessoas irem se inscrevendo aí também. Se alguém tiver com dificuldade de falar, também pode escrever no chat, a gente repete a pergunta aqui. Posso deixar uma sugestão, Douglas? Claro, pode. Não, fica à vontade. A gente tem aqui a Clariane Cunha participando. Clariana está envolvida na campanha, uma campanha que acabou de sair, que é uma campanha nacional por tarifa zero, campanha Busão 0800. Inspirada, dialoga com a campanha que aconteceu em Belo Horizonte. Eu ia sugerir abrir um espaço aqui para ela comentar brevemente também. Só uma sugestão. Você está fazendo mais... Sugestão aceita, Clariana. Faça uso do microfone aí, como quiser. Oi, gente, bom dia. Estão me ouvindo bem? Eu estou em casa e tá super bem, super bem. O barulho de São Paulo, né? Obras para todo lado e a gente com essa saúde maravilhosa. Bom, enfim, a campanha Busão 0800, ela é uma campanha que acho que algumas pessoas conhecem aqui, que teve uma manifestação em BH, uma primeira manifestação em BH para poder fazer com que ela tivesse, né, que foi a primeira vez que a gente teve discutindo tarifa zero dentro da política, assim, e aí quase passou na Câmara,
E aí, antes disso, a gente já tinha feito outras manifestações, coalizões sobre Busão 0800, e agora ela está numa fase meio nacional, que é falar sobre a aprovação da PEC do SUM. Esse site que eu coloquei aqui é o site que a gente usa para fazer pressão, né? Pressão nos políticos, enfim. Quando a gente está fazendo uma campanha, a gente quer pressionar os políticos para poderem fazer alguma coisa, e aí a gente tem o bonde para poder fazer isso. Bom, e aí agora ela está nessa fase de falar sobre a aprovação da PEC do SUM, que eu não sei se muitas pessoas sabem o que é aqui, que é o Sistema Único de Mobilidade, que é muito aos moldes do SUS, né? Então tem tudo a ver com o que vocês estão discutindo aqui e tal. E agora a gente tem que a PEC do SUM é a PEC 25 de 2023, e ela está na CCJ, né? Que é a Comissão de Constituição e Justiça. E aí a gente virou a campanha, essa campanha que tem várias organizações envolvidas, né? Que estão fazendo essa pressão, mas todo mundo pode somar, na verdade, quem mais quiser assinar e estar junto para poder fazer essa mobilização. E a mobilização é pressionar o presidente da CCJ para que ele avance com o projeto da PEC do Sistema Único de Mobilidade, que prevê essa construção do sistema que vá melhorar o transporte e a mobilidade no Brasil, que é uma coisa que a gente fala muito. Como financia? Como faz? Como que vai ter tarifa zero? Como é que a gente faz para a mobilidade funcionar de uma maneira também que seja mais interseccional? Enfim, é pensando nesse sentido. E a PEC do SUM, ela surgiu de uma gama de organizações em 2023, junto com a Erondina, que é a Coalizão Mobilidade 000, que também vale falar, que tem os princípios de zero tarifa, zero emissões e zero mortes no trânsito. E aí, convidando vocês a pressionarem, a falarem sobre a falar e divulgar essa campanha do Busão 0800, com tarifa zero, né, que a gente quer um sistema único de mobilidade que tenha tarifa zero, que é o que a gente está discutindo aqui. Enfim, é isso, gente. Obrigado. Claro, já estou íntimo, já, porque eu vi o Ricardo chamando de Claro e vou nesse campo também. Muito obrigado pela sua contribuição. Eu estava me lembrando aqui, compartilhar com vocês, conversei com o Silvio Fonseca, que hoje é um professor da Bahia, da Universidade do Sul da Bahia, professor de Educação Física, e que compõe a atual diretoria da Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde, que é uma parceira aqui também do coletivo, no qual eu sou o representante, né? Vamos dizer assim, mas o Ricardo também está na sociedade, enfim. E ele comentou uma coisa que eu achei muito interessante, que ele está com uma disciplina agora, porque é isso, né? Nos cursos de educação física, falando do meu lugar de fala, né? E o Ricardo conhece bem também, outros colegas aqui também, a gente tem disciplinas hoje que falam da atividade física no SUS, ou da prática corporal, de política pública no SUS, mas o Silvio desenvolveu uma disciplina lá que eu achei muito interessante, ele está começando isso recentemente, que ele não fala mais de políticas específicas, ele fala de sistemas e atividade física. Então, uma visão também muito conectada aí com o que o Ricardo apresentou, o Santini também, que é essa coisa da gente juntar, porque a gente tem, né, o sistema da mobilidade, o sistema de saúde, o sistema nacional de esporte, que está em vias de se concretizar também já há muito tempo, mas enfim, está caminhando para isso. A gente tratou aqui também do tema do sistema único de assistência social, também alguns encontros passados também, né? Então, acho que é uma ideia interessante, assim, de a gente fazer a discussão a partir dos sistemas, né, como eles dialogam com essa coisa do modo de vida ativa, como ele é transversal também. Então, talvez fique uma dica aí para a gente pensar em algum momento, fazer uma discussão desses diversos sistemas, como que a gente navega, não navega por eles, mas como que a gente faz essa comunhão, né, como que a gente trabalha nessa linha da convergência aí. Fica à vontade, Ricardo. Acho que agora é isso, cada um ergue a mão aí, e também se que não quiser erguer a mão, abrir o microfone, porque a gente está em pontos, está fácil de controlar, e sair do controle está tudo certo também. Vai lá, Ricardo.
Sua fala só me fez lembrar que vale a pena, né, para quem não teve, enfim, não recebeu essa informação. A gente teve agora uma publicação recente bastante bacana, né, um portfólio da Nature, que envolveu pesquisadores brasileiros, colegas nossos, né, importantes colegas nossos de referência na área e também colegas de fora, e que lá traz um pouco esse olhar nos estudos que estão ali nesse portfólio da Nature sobre a promoção de atividade física, né, saúde, essa visão sistêmica, né, que na realidade, assim, só um comentário também a partir dessa fala da Nature, que é assim que a gente já olha demais fatores de risco, por exemplo, de doença crônica, né? É a ideia da gente cada vez olhar menos por indivíduo, como, digamos, vítima de um sistema muito mais amplo, né? E olhar para esse sistema mesmo, né? Então, assim, ninguém está preocupado se o indivíduo acende um cigarro ou não acende um cigarro. A gente está preocupado com que as chances dele escolher não acender sejam mais favoráveis do que as chances que ele tem de acender, né? Ou seja, de você ter um sistema social, de um modo geral, que para esse cidadão faça muito mais sentido escolhas que sejam saudáveis, seja muito mais coerente escolhas que sejam saudáveis, né? A mesmo serviria para alimentação, o mesmo serviria para o consumo de álcool, o mesmo serviria para a prática de atividade física, né? Se não faz sentido na vida desse camarada ser ativo, seja sob a ótica do deslocamento diário, porque ele não tem acesso a um transporte conectado, a conectividade não existe, seja porque ele não tem segurança pública, iluminação, etc., simplesmente não faz sentido na vida dele fazer essa escolha. Então, assim, tirar essa ótica de ações que são intervencionistas com foco no indivíduo e olhar, né, de uma maneira mais sistêmica, de modo que a gente tenha uma sociedade que propicie escolhas que sejam mais saudáveis e que isso faça sentido na vida do cidadão, da pessoa, é o caminho, na realidade. E é por isso que a gente está discutindo sistemas cada vez mais, né? Porque é isso, né? A gente sabe aquela coisa que a gente já fala há muitos anos, né? E que se mantém e que se agrava, que é a tripla jornada da mulher, né? Assim, se desloca horas por dia, hoje 80% dos lares brasileiros têm as mulheres como provedora, e aí tem que cuidar do filho, da família, da casa, do trabalho, se deslocar 2 horas, não dá como, tem como. Então, assim, a gente já está careca de saber disso, e é por isso que a gente não tem que só pensar mais em intervenções ao nível do indivíduo, e sim intervenções que sejam sistêmicas, porque ao nível do indivíduo não está funcionando. O portfólio da Nature mostra que a gente avançou muito nas últimas décadas com políticas públicas, por exemplo, de promoção de atividade física, mas os números não mudaram, né? Então, a gente está errando nas nossas políticas, sabe? Porque elas estão avançando, mais países vêm adotando políticas nacionais ou políticas que estão pelo menos hospedadas em outras políticas, como é o nosso caso no Brasil. Você tem, né, a PNPS, que você vai ter lá falando da promoção da atividade física, embora no Brasil a gente ainda não tenha uma política nacional, né, de atividade física, infelizmente, a gente está, inclusive, batalhando por isso junto ao Ministério da Saúde, mas mesmo nos países em que avançaram as suas políticas, a gente vê que os números não mudaram de maneira expressiva, ao ponto de que sabemos com clareza que as metas da OMS ou do próprio Ministério da Saúde, de redução de 15% ou 30% dos níveis de atividade física até 2030, não vão ser alcançados, entendeu? Então, em algum lugar a gente está errando, né? Provavelmente onde a gente está errando é porque a gente ainda está pensando muito de maneira intervencionista ao nível do indivíduo e não de maneira sistêmica, de modo que esse indivíduo entenda como algo que faça sentido uma escolha saudável, seja ela do cigarro, do álcool, da atividade física, do deslocamento ativo, etc. Então, eu queria fazer esse amarrado aqui. Bacana. Obrigado, Ricardo. Eu vou fazer uma provocação aqui, uma pergunta que enquanto vocês falavam, eu fiquei curioso, e vou emendar as duas. Uma é sobre as dimensões, se é difícil a gente ter uma dimensão do impacto sobre acesso à cultura, porque também cultura né, sei lá, multi-coisas, né? Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso e emendar também uma pergunta, assim, pensando nesse cenário, né, de eleições polarizadas que teremos, se a questão da tarifa zero está ecoando também, vamos dizer, mais nas pautas da direita e da extrema-direita. Como é que, se vocês têm uma percepção, tipo, bom, se a gente tiver um cenário
como o Ricardo aqui falou, eu falo individualmente, não falo enquanto coletivo aqui, né, mas assim, um cenário ruim que seria a volta do clã Bolsonaro ao poder, se a pauta do Tarefa Zero estaria totalmente escanteada. Mas assim, não precisa nem ser no nível nacional, mas se vocês têm experiências também locais, que falam, olha, do estado X, independente de quem ganhar, essa pauta vai fluir, um pouco dessa questão, assim, né, de como a Tarifa Zero está nesses dois polos, vamos dizer. Não sei se há um polo do meio. Estou pensando mais na polarização de fato, né? Um pouco essa minha provocação e a questão da cultura também, essa percepção de vocês. Obviamente, se vocês se sentirem à vontade de expor, seria a minha contribuição, e estimular que vocês também façam perguntas. A gente tem 19 minutos ainda, acho que tem tempo aí para, obviamente, mais perguntas e comentários aí. Usem o chat se precisar também. Posso me arriscar aqui, Ricardo? Por favor, vai lá. E também, Clariane, se alguém mais quiser dar pitaco isso aqui, eu estou de conversa mesmo. Essa questão da política. Hoje, se a gente analisar as cidades que têm tarifa zero, a maioria delas, municípios pequenos ou médios, são comandadas pela direita ou extrema-direita. Tá? O que não é surpresa, porque a maioria dos municípios no Brasil são comandados pela direita ou extrema-direita. A gente tem um cenário conservador. A tarifa zero ela surgiu como uma solução muito prática em alguns contextos. Então, simplesmente, o sistema está falindo. Você tem um pós-pandemia, tem um desequilíbrio muito grande. Eu não mencionei, e a Clariana sempre brinca comigo que eu começo todas as minhas falas falando disso, mas eu vou repetir aqui, Clariana, pode vir. O transporte público no Brasil está colapsando. A gente está colapsando, assim. Se olhar os números de São Paulo, eu cito São Paulo porque eu acho que é um caso muito dramático em termos de volume. A gente perdeu 1 bilhão de passageiros nos ônibus municipais em uma década. A gente tinha 3 bilhões, hoje a gente tem 2 bilhões e pouquinho. Assim, é muita coisa. O sistema encolheu em 30%, 33%. Se a gente tiver mais 2 décadas assim, acabou. Não vai mais ter transporte coletivo. Simples assim. E aí algumas cidades adotaram como uma solução muito prática. Assim, simplesmente faz uma conta. Vargem Grande Paulista, na região metropolitana de São Paulo, é um case. Né? Eles começaram a calcular, a ver quanto custaria contratar uma nova empresa, a empresa que estava operando faliu, e aí eles chegaram à conclusão de que simplesmente não ter uma empresa e oferecer de graça ia ser mais barato do que instituir um sistema de bilhetagem. Tá? Então, e é uma cidade comandada pelo PL, tá? Há muito tempo. Se tem esse desenho, e aí eu ouso dizer que mesmo partidos conservadores, o MDB, Baleia Rossi, colocou a tarifa zero como a bandeira nacional do partido em 2022, na disputa municipal. Você tem hoje políticos de partidos conservadores, incluindo bolsonaristas, defendendo tarifa zero. Prefeito de Paranaguá, no Paraná. Você tem uma série de políticos ali se posicionando. Tem uma exceção. Tem alguns grupos muito extremos, muito pouco técnicos, que estão ali num viés de discurso ideológico muito enraizado e que tem um compromisso com a mobilidade como mercadoria. Então, a tarifa zero não combina, por exemplo, com pautas de privatização. Você pegar o sistema de transporte sobre trilhos de São Paulo, o Tarcísio não consegue manter a lógica na qual ela foi estruturada, a privatização, a venda, a concessão, tudo que está acontecendo com a tarifa zero. Então, ele se posiciona contra. Você tem um conjunto de políticos hoje que estão ali resistindo, opondo, em casos interessantes, Caucaia, São Caetano do Sul, onde houve mudança da administração, entraram políticos muito extremistas. O de São Caetano do Sul dá para comparar ele com Trump. Ele tem até um discurso nacionalista local, assim, que não faz nenhum sentido. É uma cidade conurbada, com todas as cidades ao redor, e ele fala, não, São Caetano para os são caetanenses, e quer ali rescindir a tarifa zero para moradores locais. Eles estão tentando desmontar, mas não cancelam a política, porque ela tem muito apoio popular. Eu levantei, junto com o Roberto Andrés e a Letícia Bechal Domingos, os números de reeleição. As cidades que implementaram tarifa zero têm uma média de reeleição de 9 a cada 10 prefeitos. Isso numa eleição municipal que já foi muito alto o índice de reeleição, foi de 8 para 10. Então, você teve ainda mais alto, assim, nesse sistema de emendas, essa loucura que virou,
a gente já tem um índice muito alto, mas cidades com tarifa zero, e a gente vê os índices de aprovação. Eu não sei qual seria a posição do Bolsonaro, do Bolsonaro Júnior agora, se ele assumisse, o que ele faria em relação à tarifa zero. Mas eu suspeito que talvez não seja tão simples assim, de ser contra ou a favor. Sei lá, o que torna também difícil a gente discutir o tema. Pô, eu vou defender um tema que o prefeito de Paranaguá, que defendia cloroquina ali na época, está defendendo, aí há necessidade de separar as coisas e olhar e entender que tem tarifas zeros e tarifas zeros também. Tem uma disputa sobre o modelo de implementação. A gente tem que zelar pela transparência. A gente vai garantir subsídio público massivo, tem que ter um sistema de governança ali. E aí a participação de vocês como rede é muito bem-vinda também. A Clariana falou da campanha, eu ouso aqui fazer um convite, eu nem estou envolvido diretamente, mas que vocês entrem na campanha também, que combinem logos, que façam lives combinadas, que possam fazer uma próxima live sobre a campanha em si, enfim, fazer mais bagunça. A gente precisa de conversa. Você falou de sair do controle, talvez seja saindo do controle agora essa live. Já estou fazendo mais bagunça, mas é um pouco o que a gente precisa. Essas dinâmicas de encontrar comunhão, encontrar interesse, e aí também, casando com a sua outra pergunta sobre cultura, sim, a tarifa zero tem um impacto direto. A vida não é só ir para o trabalho e voltar. Estudar não é só ir para a escola ou para a faculdade e voltar. Pô, participar de uma atividade, participar de um debate como esse, o debate presencial que vocês vão fazer agora, isso é parte de formação. O estudante que está conformado, a estudante que está conformada em simplesmente atender às aulas, tirar o diploma e achar que é isso, vai ter uma dimensão muito limitada do que é aprender, do que é trocar. O processo de aprendizado é uma troca, então você tem que ter espaços plurais, diversos, em que há diálogo e há democracia no ensino também. Aí eu me amarro no Paulo Freire aí para encerrar essa reflexão. Ricardo, quer comentar mais alguma coisa sobre isso daí ou está contemplado? Não, deixa o pessoal falar, acho que o Daniel falou bem, eu acho que... Tá bom. É isso. Os nossos dados da revisão mostram um pouco da relação da tarifa zero em alguns países internacionais com acesso à educação, né? E são dados bem legais, assim, que a gente vai apresentar também em breve. Mas, é óbvio que isso se dialoga. É direito à cidade, né, gente? A gente está ampliando as possibilidades em todos os mais diversos sentidos, assim. E talvez valha a pena dizer um pouquinho só sobre a questão da cultura, quando a gente pensa que nós temos cada vez mais também, e aí eu não estou falando da tarifa zero especificamente, mas que obviamente se correlaciona, mas quando a gente pega, por exemplo, eu acho que é um grande exemplo, né? Acho que eu também tenho estado muito envolvido com as pessoas do campo da alimentação, né, da saúde pública e todo o trabalho que se faz, que é muito rico, né, muito estruturado, organizado, né, e o quanto que eles estão avançados também em discutir a alimentação sob uma ótica cultural, né, sob uma ótica de valorização da culinária, das culinárias regionais, locais, de resgatar o ato de cozinhar, né, de preservar as heranças familiares nesse ato culinário de valorização cultural. O mesmo temos que fazer com a promoção da atividade física, certamente, né? Então, assim, esse paralelo existe, né? Quantas formas, né, de atividade física ou práticas corporais a gente tem pelo Brasil, riquíssimas, né? E que a gente precisa resgatar cada vez mais esse debate também, né? Porque é isso que vai fazer dar sentido ao movimento, né? Então, obviamente, é indissociável discutir vida ativa sem discutir cultura, né? Porque a vida ativa ela ganha sentido com a cultura, né? A cultura dá sentido ao movimento, né? Então, isso já é muito claro no campo da alimentação e a gente também tem isso muito claro no nosso campo e a gente precisa valorizar esse debate, certamente. Obrigado, Ricardo. Aproveitar para dizer para os colegas que não estão tão dentro do tema atividade física propriamente dito, né, que tem toda uma discussão recente de uma política específica na saúde da atividade física e da prática corporal, que também tem essa disputa aí dos conceitos, enfim,
que não cabe a gente conversar aqui agora, mas acho que é uma pauta também que tem muita sinergia com as coisas que a gente tem falado aqui nessa, uma política específica, mas que também faça uma convergência, né, para uma perspectiva mais intersetorial e interdisciplinar. Aline, você tinha erguido a mão, mas baixou, fique à vontade. Sim. Tá. Obrigada. Bom dia. Eu gostaria de fazer alguma pergunta relacionada à escala 6x1 e também ao direito ao lazer e à cultura, né? Porque o professor Douglas estava falando sobre cultura também. Vocês têm alguma parte da pesquisa de vocês também estão considerando essa atualização da luta pelo fim da escala 6x1 também? Porque a maioria das pessoas que não têm acesso ou que tem uma certa dificuldade para ter acesso à atividade física, foi pautada aqui, que são as mulheres, né, periféricas, e que, com a diminuição dessa escala, seria muito positivo, não só para essas mulheres, mas para a sociedade em geral, né? Vocês têm alguma discussão sobre essa questão no momento? Quem vai? Aí, Ricardo, vai que é sua. Então, a gente não tem esse foco específico em relação a avaliar questões relacionadas à escala 6x1, ao VAT, né? Que é um debate que eu acho que é super importante, super relevante, como eu já disse aqui, mas eu acredito muito que elas duas caminham juntas, né? São políticas que caminham juntas, não à toa estiveram juntas lá na manifestação da Shakira. E eu me arriscaria em dizer, e a gente sabe, né, com muita clareza hoje, segundo os dados que a gente tem, né, seja Vigitel, que avalia um pouco os domínios da atividade física, né, separados segregadamente, né, e a gente tem muita clareza de quem é que faz atividade física no lazer no Brasil e quem é que faz atividade física nos deslocamentos diários, né. Há uma clara distinção dessa população, de quem tem acesso ao lazer, de quem não tem e faz só atividade física no deslocamento, né. A gente, quando estratifica isso por renda, por classes sociais, etc., raça, por exemplo, fica muito clara essa divisão, usando os dados do próprio Vigitel. E é claro, né, que se a gente... Só que o debate ele não é tão ele é bem complexo, né? A discussão sobre o VAT, a gente não tem clareza, por exemplo, né, até porque isso não há como ainda avaliar isso de maneira concreta, que será muito interessante se alguém se propuser a fazer isso, do como, por exemplo, o VAT impacta tempo livre de lazer das pessoas efetivamente, né? Porque é possível que essas pessoas utilizem esse tempo para outras questões, inclusive para ganhar renda de outras formas, né? Abrir espaço e ganhar renda de outras formas, né? É possível que essa seja uma consequência do VAT, a gente não sabe com clareza o que vai acontecer, existem uma série de hipóteses nesse sentido. Mas também esperamos que pelo menos uma parcela tenha algum tempo livre maior de lazer, e é possível que isso de alguma maneira se relacione com a prática de atividade física no lazer, justamente por uma parcela da população que hoje não tem acesso ao lazer, porque não tem tempo de lazer, não tem tempo livre de lazer. Mas a gente precisa entender e avaliar isso, né? Fazer um desenho de estudo que consiga avaliar exatamente isso. Isso ainda, nós não estamos fazendo isso, porque não daria para fazer isso, porque é muita coisa que a gente já está fazendo com a tarifa zero. Embora estejamos avaliando no projeto da tarifa zero o quanto isso vai impactar a atividade física no lazer, sobre a tarifa zero, relacionada à tarifa zero, medindo isso não apenas de maneira subjetiva, com o uso do IPAC, mas também usando a acelerometria para medir de maneira objetiva e relacionando esses dados com outros blocos do nosso questionário. A gente tem um questionário que está com 9 blocos, que é bem longo, e a gente está avaliando uma série de aspectos relacionados a essa transversalidade da tarifa zero no território, mas não especificamente sobre o VAT. E posso só um complemento rápido aqui, Douglas? Tem uma chave teórica também, tem uma base aqui, que ela junta de maneira muito feliz as duas pautas, que é pensar na vida como não só algo útil. Tem a ver com o que eu falei, os deslocamentos não são só casa-trabalho, não são só casa-escola, casa-faculdade. Precisa pensar em dar condições para as pessoas viverem, né? E aí é preciso considerar também que as escalas de trabalho formal hoje, elas não contemplam as 2 horas em média, para mais ou para menos, que as pessoas perdem no trânsito para ir e para voltar do trabalho. Especialmente pessoas que moram em região periféricas, especialmente pessoas negras e pobres, e especialmente mulheres. Aí você tem também a dimensão
do trabalho de cuidados, aconselhar, é um tema que a Clariana sempre discute comigo, a gente está trabalhando ali, tentando esboçar um artigo sobre esse ponto específico, não sei nem se pode contar publicamente, Clariana, mas já comentando, mas são a base da tua pergunta, eu acho que é um pouco essa chave, de pensar que a vida não é só útil, não é só um utilitarismo e uma austeridade vazia ali, que torna todos os horizontes muito limitados. Desculpa, só esse breve complemento. Vida além do trabalho. Né? Muito obrigada. Gente, eu vou passar a palavra para a Sônia e vou tentar, a gente talvez passe um pouquinho das 11h30, pedir que vocês aguentem um pouquinho, se possível. Aí eu acho que a Sônia fazendo a pergunta, vocês fiquem à vontade já, Ricardo e Daniel, de fazer também um encerramento, e vou pedir para as pessoas, na medida do possível, a partir da fala da Sônia, abrirem a câmera, porque aí a Ana, que geralmente registra esse momento aqui também, se tiverem condições de abrir a câmera, obviamente, registra o encontro aqui mostrando, além da telinha, aí o rostinho de vocês, tá bom? Sônia, fica à vontade. Obrigada, Douglas. Vocês me ouvem? Ouvimos sim, Sônia. Ok, muito obrigada. Obrigada a todos. Essa oportunidade de ouvir sobre essa temática, né? E eu não sei se é exatamente uma pergunta que eu vou fazer, mas enquanto eu os ouvia, eu me recordei de lembrei, né, Marcos, do projeto Butantã Mais Caminhável. Eu me recordei de há cerca de 14 anos, acho que atrás, quando eu fazia um trabalho de supervisão de esportes aqui na região leste de São Paulo, especificamente em Ermelino Matarazzo. E nós chegamos a fazer pensar um projeto em função da Copa do Mundo, né, do futebol, que vinha para cá em 2014, e a gente chegou a fazer um projeto que pensava, o nome era Rota do Esporte, e ele pensava em desenhar essa rota de acesso que a população teria aos locais que tem acesso à prática de atividade física orientada ou não, enfim. E nós chegamos a desenhar isso, porque tinha que aproveitar também as facilidades de acesso e parcerias aqui na região, que era, enfim, mais ou menos essa rota considerava o aeroporto, o Parque Ecológico do Tietê, a EASH, aí como a EASH já caminha para cá, para o bairro de Ermelino Matarazzo, porque ela é aqui, passando pelos CDMs, que eram são os centros esportivos da comunidade, e tem 9 aqui em Ermelino Matarazzo, e ele já vai indo para a direção do Itaquerão, onde aconteceu o grande evento, e mais à frente um pouquinho a gente tem o Parque Ecológico, né, de Itaquera. Então a gente chegou a desenhar essa rota, que a gente chamava de Rota do Esportes, pensando em pedir um transporte público, que se colocasse uma linha de ônibus que passasse por todos esses pontos, dando acesso às pessoas poderem ir e praticar o esporte, as caminhadas, ou tudo que era oferecido nesses lugares. A gente chegou a apresentar ali em nível de subprefeitura, que foi a intenção de que fosse ainda para a Secretaria de Esportes, já que a gente também tinha um trabalho grande com a Secretaria de Esportes, mas aí acho que, enfim, logo veio essa coisa de mudança de gestão, enfim, e a coisa morreu e se perdeu. Então, estou só resumindo isso porque, pensando no projeto Tarifa Zero, porque a gente não pensava nisso, só queria uma linha que circulasse onde as pessoas pudessem, ok, eu estou no Parque Ecológico, mas agora eu vou lá para o CDC, que é o Clube da Comunidade de Ermelino Matarazzo, 9 de julho, porque lá vai ter, eu sei que está tendo alguma coisa, uma caminhada, um exercício, lá tem uma aula de pilates, e enfim, vou para o Parque Ecológico, vou para o Itaquerão, e não tinha esse pensamento do Tarifa Zero em si. Então, vocês falando e expondo, e a gente ligando as duas coisas nessa abordagem sistêmica que a gente faz tanta questão, agora de enfatizar isso, né, que as coisas as soluções só vão acontecer realmente a partir de uma abordagem sistêmica de pensamento. E aí é que eu fiquei aqui pensando, poxa, até preciso achar esse projeto, passar para você, Douglas, que está aí na IASH, a gente sempre encaminha muito mais
esses projetos, como eu estou fora das instituições de certa forma, mas o que eu fiquei pensando será que a gente não conseguiria, de alguma forma, dar pontapé para que o tarifa zero em situações assim mais micro fosse acontecendo, e que é aquela coisa, né, de ir tomando espaço, olha, mas já acontece aqui, nessa região, pelo menos aqui a gente conseguiu essa rota, tem a rota do Butantã mais Caminhão, que também está bem desenhada, para daí já ampliando muito mais esse discurso, né, porque, de modo geral, né, pensando num tarifa zero tão amplo, de repente parece que com essas resistências e essas transformações políticas acontecendo, parece que vai ficando cada vez tão assim mais distante, parece tão difícil, né? Não sei, foi só para jogar mesmo, para pensar, por isso que eu falei, não sei se é pergunta, mas será que a gente conseguiria algo nesse sentido, de dando pontapé e desenhando pequenas rotas do esporte, enfim, estou jogando realmente assim, gente, sinceramente, o que passou aqui pela minha cabeça, recordando algumas situações, porque vocês, óbvio que têm um entendimento para abordar um pouquinho, sei lá, tentar pelo menos alcançar o que é isso que passou aqui pela minha cabeça. Obrigada. Obrigado a você, Sônia. Olha, eu vou pedir para o Ricardo estar inscrito, a Clariana também, e aí eu vou pedir para o Daniel fazer um encerramento aí também com as considerações finais, tá bom? Vai lá, Ricardo. Eu vou fazer só um breve comentário né, me lembrei, sua fala me lembrou quando eu estive também lá em Caucaia, que foi em novembro de 24, começou um barulho aqui, vocês talvez escutem. E conversando com a gestora do programa Bora de Graça, ela me deu uma informação que eu achei super interessante, que a secretaria, depois da implementação do Bora de Graça, em Caucaia, Ceará, a Secretaria Municipal de Educação, em parceria, né, com a Secretaria de Transporte de Caucaia, passou a pensar um desenho de uma rota dedicada de ônibus na cidade pelas escolas públicas municipais, na tentativa de reduzir a evasão escolar, por exemplo, né? Então, conectando uma linha no entorno das escolas, e eles estavam trabalhando nessa direção. Não sei se eles conseguiram fazer isso, porque as coisas avançaram, também estavam pensando, você falou, em trabalhar de uma forma mais micro, né? Assim, também estavam pensando em Caucaia, por ter vans também como parte do Bora de Graça, não apenas os ônibus, mas vans para chegar a locais mais menores da cidade, mais capilarizados. E aí, só para complementar e finalizar, passando a palavra, um dos efeitos que a gente viu e identificou na nossa revisão sistemática da literatura, o primeiro deles é o que todo mundo conhece, o mais imediato, que é a explosão da demanda, né? Então, você aumenta a demanda na medida em que você tem a gratuidade do transporte. Mas com a explosão da demanda, a gente observou em uma série de cidades da nossa pesquisa também que você tem uma ampliação da frota e da capilaridade do sistema, né? E para que isso aconteça, é fundamental que haja também o debate sobre o modelo de financiamento, né? E aí a questão central está aí, né? Porque se você tem um sistema atual que é a catraca girando para financiar o sistema, a lógica do operador é reduzir frota para potencializar lucro. Lota o ônibus, reduz a frota, reduz as linhas, transborda de gente, que é o que a gente está vendo hoje nas cidades brasileiras. Então, a discussão do modelo de financiamento, inclusive, para pensar essa capilaridade que você está aqui discutindo, né, e pensando para o esporte, é central discutir também o modelo de financiamento, né? Que se hoje tem uma lógica de tirar ônibus, de reduzir linha e entupir os ônibus para potencializar lucro, numa lógica de quilômetro rodado de custo real, isso muda, né? Isso muda, inclusive, sob a ótica do operador. Então, é uma discussão importante que a gente tem que fazer realmente, mas só queria fazer. E aí, por fim, só agradecer mesmo, Douglas, já finalizando aqui essa oportunidade. É sempre legal falar, né? Porque toda a gente fala, a gente reflete, né? A gente acaba tendo também reflexões novas, assim, ideias novas, né? Então, é sempre muito legal participar desses momentos, porque é tipo terapia, né? Você vai lá para a terapia, fala, e aí começa a entender coisas que você não entendia. É a mesma coisa, a gente fala, reflete sobre novas possibilidades. Então, é uma alegria estar aqui com todo mundo. Agradecer mais uma vez a esse espaço que eu já tive algumas vezes aqui. Valeu. Valeu, Ricardo. Redes Vidas Ativas também é terapia, vou adotar essa daí também. Viu? Vai lá, Clary.
Oi, gente. Só rapidinho, que além da Clariana que fala da campanha Busão 0800, eu trabalho no Instituto Polis, que é uma organização que está aí há 38 anos falando de direito à cidade, entre outras coisas. Mas o que eu queria falar para vocês é que a gente tem um projeto que chama Mobilidade Interseccional, Inclusiva e Sustentável. E ele é um projeto que a gente vai trabalhar ao longo de 3 anos, em parceria com outras organizações. Aqui em São Paulo é com o Peregum, SOS Corpo e INESC, SOS Corpo de Recife, INESC de Brasília. E esse projeto ele trata da mobilidade nesse sentido da interseccionalidade e da sustentabilidade, né? A gente vai fazer várias oficinas sobre mobilidade interseccional. Também vamos chamar ali, mais para o segundo semestre, ou junho, também, junho, julho, ali, um fórum popular de diálogo, então, sobre mobilidade urbana aqui na cidade de São Paulo, e aí eu já estou convidando vocês, eu já tinha falado alguma coisa sobre isso, e o projeto prevê várias coisas, por exemplo, incentivo a iniciativas de mobilidade territorial, como que a gente pode trabalhar o SUM, né, o Sistema Único de Mobilidade, entre várias coisas. São 3 anos aí de projeto e a gente está fazendo e pesquisas também, que a gente vai trabalhar justamente isso, que acho que a Sônia ou a Aline estavam falando sobre, assim, então é uma das questões, vai ter um estudo participativo também sobre mobilidade, que a gente quer trabalhar mais a fundo a ideia tanto da tarifa zero, mas da mobilidade como um todo e as suas interseccionalidades, com clima, saúde, pessoas convivendo com HIV e AIDS, enfim, tem muita coisa para a gente trabalhar. E aí eu estou também colocando à disposição, a gente está nesse projeto e pode somar junto e fazer oficinas também com vocês, para o Fórum Popular de Diálogo, obviamente, vão ser chamados, entre outras coisas. Era só esse recadinho. Maravilha, Clariana, a gente podendo juntar redes aí é o que a gente almeja. Daniel, muito obrigado, Clariana. Daniel? Super legal, o Polis faz um trabalho fantástico, Mariana, que bom fazer mais conexões, estou totalmente de acordo, Douglas, a gente tem que tecer mais redes e conectando os fios aqui. Joguei no chat agora, eu esqueci de falar sobre isso, mas é fundamental, além da PEC do SUM, da PEC 25, 2023, que institui um Sistema Universal de Mobilidade, tem o PL das Velocidades Seguras também, que é outro projeto de lei que merece amplo apoio aí, que tem tudo a ver com o que a gente está discutindo. Só fazer essa breve menção. Sônia, obrigado pela sua pergunta, porque ela permite aí, acho que encerrar de um jeito que eu gosto de encerrar, assim, de falar, pensar, imaginar possibilidades. Pegando referências no passado, então, você pensar a primeira linha de tarifa zero em São Paulo, provavelmente uma das primeiras no Brasil, foi a que foi implementada em Cidade Tiradentes, conectando o centro e Cidade Tiradentes durante a gestão da Luísa Erundina, quando era prefeito, na década de 90. Foi uma linha experimental ali, né, mas que marcou a vida de muita gente. Eu já vi pessoas falando, isso transformou ali, mudou meu cotidiano. Então, acho que mesmo que seja uma linha para brigar, a gente tem que brigar por ela. Eu gosto muito do jeito que você pensou, estruturou. Eu sei que a briga por uma linha de ônibus era uma linha de ônibus normal, mas que agora a gente tenha um tarifa zero Zona Leste, sei lá. A gente vai multiplicando e criando iniciativas, imaginando. Semana passada eu tive a convite na Unesp de Guarulhos, e ali tem um trabalho da professora Fernanda Cruz, que eu sugiro conectar com ela, e talvez ela seja uma possível convidada para uma próxima live também, de tentar mapear, identificar demandas e defender ali linhas conectando e atravessando bairros a partir do bairro de Pimentas, em Guarulhos, que é super legal, incrível, assim, pensar em deslocar os eixos também, pensar em novas centralidades, em conectar bairros e tentar estruturar, sei lá, eu acho assim, humildemente,
não estou envolvido diretamente, mas buscar conectar. Pô, que a USP Leste, a Unesp de Guarulhos tenham conexões ali, que exista, possa ser fortalecida uma frente de trabalho. Eu faço parte de um grupo que chama Rede Mobilidade Periferias, que é um esforço ali da Unesp de Itaquera, o professor Ricardo da Silva, que faz um trabalho, Ricardo da Silva Barbosa, faz um trabalho incrível também, e assim, tem a ver com TC Redes ali. E, por fim, só compartilhar nessa ideia de sonhar, imaginar uma linha de ônibus, esse é o primeiro passo, eu acho. Assim. Se olhar, por que não a gente voltar a pensar em nadar nos nossos rios? Sabe? Pô, esse cara está delirando agora, nadar nos rios. Até ontem a gente tinha uma Espéria funcionando como um clube de remo, na beira do rio Tietê. Por que a gente não pode sonhar com isso? Por que a gente não deve sonhar? Por que além da linha de ônibus que você está defendendo, não dá para pensar em uma rede cicloviária conectando as universidades, conectando... Por que ao longo de um trilho de trem não tem uma cicloavenida sempre, assim, via de regra? Eu acho que isso que você fez agora, Sônia, essa pergunta que você fez, tem a ver com sonhar, tem a ver com a gente imaginar. E quando a gente começa a imaginar, cara, ninguém segura. Porque dá para pensar em coisas diferentes, dá para imaginar e sonhar e pensar em transformar as coisas a partir daí. É isso. Obrigado de novo pelo convite. Douglas, Marcos, muito feliz com a oportunidade de compartilhar. Pena que a Silvia não pôde participar hoje, mas também estendo a ela esse agradecimento. E estou sempre disponível aí para novas conversas. É muito bom somar com vocês, que a gente siga nesse diálogo. É isso. Maravilha, Daniel. Muito obrigado, Ricardo, Clariana também. É sempre bom quando a gente termina pensando assim, pô, não dá para falar tudo que a gente quer, né, das conexões possíveis. Então, essa é a ideia, o espírito, que bom que a gente pode se conectar. Os colegas que vieram pela primeira vez, sejam bem-vindos, voltem sempre que quiserem. Se deixaram um e-mail, a gente vai manter vocês conectados, né, com as informações. Acho que é isso, a gente encerra por aqui. Acho que os informes a gente vai mandando por e-mail, né, Marcos? A gente, só para terminar mesmo, dizer que a gente tem uma oficina que a gente está organizando já há algum tempo, que vai ser feita no Centro de Pesquisa e Informação do SESC, começa no dia 21 de maio, das 14 às 17, sobre ciência cidadã. Então, também é um tema bastante transversal. Enfim, a gente está tentando mapear quem trabalha com ciência cidadã no campo, esse que a gente discutiu aqui durante essa manhã. Então, também, se vocês tiverem interesse, conhecerem alguém, por favor, nos ajude a divulgar. A gente manda junto ao relatório aí da reunião de hoje o link dessa oficina, tá bom? Daniel, muito obrigado. Ricardo, mais uma vez, muito obrigado. Também obrigado a todos aí, que vocês tenham uma boa semana aí, que a gente tem bastante coisa para sonhar e também fazendo naquilo que é possível, né? Encontrando as fissuras aí que a gente consegue alargar um pouco e colocar nossos sonhos em prática. Então, uma boa semana para todos aí. Valeu, gente. Abraços. Obrigado, pessoal. Valeu, Dani. Valeu, Douglas. Valeu, Clary.